Ir ou ficar. Capítulo 2. As 3 ordenanças de Jesus. Primeiro, vinde. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira ordem de Jesus é para vir até Ele. Ele nos chama, mesmo que estejamos cansados e sobrecarregados. O amor de Jesus é tão grande que aceita a pessoa como está, para então restaurar sua vida. Quando viemos a Jesus, nossa vida estava cheia de cansaço e sobrecarga. Mas após receber Jesus, somos aliviados com uma nova vida. Você já veio a Jesus? O que tem te impedido de vir a Jesus? Venha para o Senhor como está, pois Ele transformará a sua vida. Segundo, ficai. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O segundo imperativo do Mestre é ficai. Onde? Em Jerusalém, que é o lugar da casa de Deus. Este ficai em Jerusalém representa a necessidade que os discípulos tiveram de estar juntos em comunhão, de perseverar, mesmo diante das tribulações, e buscar o poder de Deus. Eles deveriam esperar e orar, até que recebessem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ser perseverantes. Jesus diz para nós ficarmos, permanecermos em sua casa. Muitos vêm a Jesus, mas não conseguem continuar. Não criam raiz, pois seu coração está com pedras e espinhos. Mateus 13, 20, 22. Há pessoas que não conseguem ficar e permanecer, porque na verdade ainda não vieram e não se converteram. Você tem sido perseverante? O que tem te impedido de permanecer na igreja? Fique na presença de Deus, mesmo diante das provações. Prevaleça. Terceiro, ide. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Depois de vir a Jesus e de ficar em sua casa até receber o poder do Espírito Santo, o cristão deve ir. O ide de Jesus significa que devemos sair de onde estamos e não ficar parados apenas dentro da igreja. Todos os cristãos são chamados para evangelizar e ganhar almas para Deus. Muitos não conseguem ir, porque ainda não ficaram o suficiente para serem revestidos do poder de Deus. A palavra ide também pode ser traduzida por indo, ou seja, enquanto você vai e por onde você passa, pregue a mensagem do Evangelho. Você já foi pregar o Evangelho para alguém? O que tem te impedido de ir e evangelizar? Vá e pregue a palavra de Deus por onde você for e a todas as pessoas que vê. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. Conclusão. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, em cada um destes 3 passos. Se você tem dificuldade de dar um destes passos, peça ajuda dele. Para cada fase de nossa vida espiritual, há um mandamento de Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus, venha. Se está preparando para ir, fique. Se você já está cheio do poder de Deus, ide. O vir é a nossa aceitação de Jesus como Senhor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. O ficar é um ato de perseverança com Deus. Sendo discipulado,
aprendendo a palavra e ao mesmo tempo buscando os dons do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. O ir é o envio do Senhor que nos acompanha. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Sofrendo sede e fome, debaixo de um sol escaldante. Davi, porém, ficou em casa, no seu palácio, entre plumas e iguarias. A sua atitude estava a dizer: lutem, sofram, morram, e eu ficarei aqui. Com isso, Davi tornou-se um desertor, um soldado a fugir da guerra do seu Senhor. Hoje, os crentes que devem ir e não vão, mas se deitam na sua poltrona e ficam horas a fio assistindo TV ou conectados na internet. Talvez não passeiem com o corpo, mas sua mente só Deus sabe onde andará. Esse crente fica preguiçoso, indiferente e vive passeando enquanto o exército do Senhor está a pelejar. Não é assim na igreja? Quantos de nós pode não estar exatamente assim? Quem deve ir e não vai torna-se um preguiçoso, dorme até tarde, não pode levantar cedo para orar, tem preguiça de evangelizar, prefere passear. Agora, repare o outro lado desta moeda. Urias era um servo fiel, e foi, e chamado à presença de Davi para ser interpelado, porque não havia descido à casa para descansar como Davi lhe permitira, mas não aceitou descansar, enquanto seu povo lutava. Versículo 11. Que resposta para Davi e que resposta para nós! Quando o crente deve ir, mas fica, toma lições das pessoas que menos se espera. Sabe aquela hora em que as pedras clamam, a mula fala? Todas as vozes são as vozes do confronto e da consciência. O crente que sabe que deve ir e não vai, perde toda a sua autoridade e qualquer um lhe aponta o dedo cobrando. Que resposta para nós essa de Urias? Que resposta para nós que queremos descansar, agir como ociosos, enquanto o exército do Senhor está em guerra, em batalha ferrenha, nas matas, nas favelas, nos campos. Graças a Deus, ainda temos Urias no nosso meio, mas nos preocupa a quantidade de Davis. Quem tem que ir e não vai, torna-se presa fácil do pecado. Verso 3 e 4. Como diz o ditado, mente vazia é oficina de Satanás. E quando a nossa mente e o nosso coração mais descansam calmamente, navegando tranquilamente sob os suaves ventos da permissividade, da passividade, é que corremos os maiores perigos. O crente acomodado corre sérios riscos. Davi passeava pelo terraço e viu uma mulher formosa. Que triste momento! Nesses instantes, começavam a serem escritos os capítulos mais tristes da história deste grande homem de Deus. Naquele terraço ocorreu todo o processo do pecado, que é o mesmo desde Adão e Eva. Davi, 2 Samuel 11, verso 2. Viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Processo do pecado. Despertar. Adão e Eva. Gênesis 3, verso 6a. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Davi, 2 Samuel 11, verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Processo do pecado. Interesse. Adão e Eva, Gênesis 3, verso 6b. Árvore desejável para dar entendimento. Davi, 2 Samuel 11, verso 4. Enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Processo do pecado. Ação. Adão e Eva.
Gênesis 3, verso 6c. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ali estava um homem exposto ao pecado, fisgado como presa fácil do pecado. Cometeu um adultério e depois um assassinato. E tudo porque deveria ter ido e não foi. Se ele estivesse no campo de batalha, tal coisa não teria acontecido. Mesmo que ele visse esta mulher formosa, a sua atitude seria outra, à altura de um servo ocupado na batalha do Senhor. Muitas outras armadilhas são preparadas por Satanás para os servos de Deus que não estão batalhando nesta guerra mortal para milhares de vidas. Algumas vezes são afazeres bons, necessários, mas que muitas vezes estão desviando do verdadeiro objetivo da luta, da obra. O crente que está empenhado, ocupado na obra do Senhor, tem seu tempo limitado até para pecar. Quem tem que ir e não vai, acaba prejudicando outros que querem ir. Verso 11 ao 16. Eu fico impressionado com os requintes de crueldade que Davi foi capaz de aplicar a Urias para conseguir seu objetivo. Verso 11 ao 16. O fato de Davi não ter ido trouxe grandes consequências e o fruto do seu pecado estava sendo manifesto. Chamou Urias, mas Urias não entrou em sua casa e o pecado de Davi continuou correndo o risco de ser descoberto. Por isso, mandou que Urias fosse colocado em frente, na guerra, para que fosse ferido e morresse. A maldade de Davi foi tão grande que Urias mesmo levou esta carta determinando a sua própria morte. Podemos listar os pecados de Davi neste episódio. Preguiça, verso 1. Lascívia, verso 2. Adultério, verso 4. Mentira, verso 8. Traição, verso 14 e 15. Assassinato, verso 17. Além de não ir, Davi estava destruindo a quem estava batalhando valorosamente. Quantos crentes acabam prejudicando aos outros com sua postura fria, indiferente e inconsequente? No antigo cântico, Caminhando Vou para Canaã, tinha a seguinte frase: Se não queres ir, não me impede a mim. Se você sabe que deve ir, mas prefere ficar e desobedecer ao Senhor, deixa pelo menos tua esposa ir, teus filhos irem. Não prejudica a tua família, não prejudica teus irmãos, não atrapalha a tua igreja de caminhar, pois Jesus mesmo disse que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Veja exemplos de alguns servos de Deus. 1. Noé construiu a arca. 2. Abraão saiu do meio de sua parentela. 3. Josué na conquista da terra prometida. 4. A atitude de Ana entregando Samuel para servir no templo. 5. Davi derrotou Golias. 6. Neemias na restauração do templo. 7. Esther para salvar o seu povo de uma chacina. 8. Os discípulos deixaram suas profissões e seguiram Jesus. Todos tomaram uma posição e não incomodaram com os transtornos iniciais, e através dessa mudança impactaram o mundo. Ilustração: História do Mais Um. Na organização social, adotada pela grandiosa maioria das nações do mundo inteiro, funciona desta maneira. O poderoso opressor, que tem os títulos, os diplomas, tem o comando de tudo e o resto é mais um. Mais um chega com o seu currículo, ganha a concorrência do emprego, estufa o peito de tanto elogio, toma posse e fica. Imagina-se importante, desdobra-se em horas extras
e procura agradar em tudo e agrada mesmo. Só não enxerga que é e será sempre mais um. Mais um passa a vida inteira trabalhando como se estivesse conquistado amizade, consideração e simpatia do opressor. E justamente na hora em que sente o frágil corpo dando os primeiros sinais de cansaço e não consegue mais corresponder ao desafio desumano que lhe impõe, ousa questionar a tensão, mas descobre finalmente que é apenas mais um. Começa a dura batalha entre o ego ferido de sonhador retumbante com a dura realidade. E aí vêm as chantagens. Não, você não pode nos deixar. Você é importantíssimo para nós. Jamais poderemos perdê-lo. E algumas providências são tomadas para manter o mais um no quadro de funcionários. Afinal de contas, um bom empregado dá lucro nos negócios. Vamos investir no seu conforto. Assim, ele passará anos e anos metido aqui dentro e nem vai lembrar-se de mais nada. Mas um fica feliz, porque pensa que está descobrindo seus valores e nem vê que a máquina morrível de seu corpo foi aquecida para produzir mais. O salário continua o mesmo, a cobrança é cada vez maior, entre os sorrisos e abraços no corredor. Comprometido com tantas gentilezas, afunda-se com a terrível carga, esgota-se. O tempo passa e as riquezas amontoam-se. É poderio, exploração, e quem são pobres fica cada vez mais pobre. Nas reuniões esporádicas da diretoria, acumulam-se reclamações, reclamam de tudo, e como ninguém é de ferro, partem os principais para a Europa. Vão descansar do estresse. Mais um parte para o cemitério. Foi realmente descansar e nunca mais saber que, de agora em diante, ele é contado somente como menos um. No projeto de Deus, os seus filhos nunca são tratados como mais um, mas como pessoas exclusivas do seu grande plano.